Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, que tenham tido um ótimo fim de semana, que tenham tido uma excelente segunda-feira e que estejam animados para mais uma semana que começa, semana de provas por aí, mas vai dar tudo certo, vai ficar bem tranquilo, vocês vão ir bem, são uma excelente turma, certo? Então, hoje a gente vai continuar avançando no nosso conteúdo, vamos continuar falando um pouquinho sobre física, certo? Então, pega caderno, pega MD, estamos chegando próximo aí do final do segundo MD de Física. Em breve a gente consegue concluir ele. Então pega lá, lápis, caneta, borracha, cabeçalho, Escola Terra Mater, São José dos Pinhais. A data de hoje nós estamos terminando mais um mês. Junho já está indo embora. Conteúdo de hoje, movimentos. Vamos continuar falando dessa parte de movimentos, aceleração, velocidade. Vamos dar continuidade a esse conteúdo. Habilidade, compreender a definição dos tipos de movimentos. Então, nós falamos nas nossas duas últimas semanas sobre velocidade. Então, a velocidade que eu pratico, média, para ir daqui na Escola Terra Mater. A velocidade instantânea que aparece ali no meu velocímetro. Certo? Falamos na semana passada sobre aceleração. Então, a aceleração que eu aplico para gerar essa velocidade, ela pode ser positiva, ela pode ser negativa, pode ser nula, não tendo aceleração. Certo? Então, a gente falou sobre tudo isso. E aí, agora, a gente vai entrar numa parte em entender os tipos de movimento. Então, tem tipos de movimento, professor? Sim, nós temos vários tipos de movimento. 4, na verdade, que a gente vai estudar nesse momento, certo? E eles vão variar de acordo com a velocidade e de acordo com a aceleração. Então, é isso que a gente vai acompanhar na aula de hoje, bem tranquilinho. Vamos lá? Então, vamos lá. Então, 4 tipos de movimento, e aí eu ilustrei aqui, meus desenhos não são maravilhosos, não são essas coisas, mas assim, com o desenho fica mais fácil da gente entender todo esse simbolismo de quais são esses 4 tipos de movimentos que existem, beleza? Então vamos lá. O primeiro movimento que eu quero trazer para vocês é o movimento progressivo. O que é um movimento progressivo? Eu tenho lá uma subida e eu tenho uma pessoa que ela está indo a favor do sentido dessa subida. O que quer dizer isso, que ele está indo a favor? Quer dizer que a velocidade é maior que zero e que a distância, o espaço que está sendo percorrido, também é maior que zero. Então, quando vai a favor do sentido, eu vou ter uma velocidade maior que zero e um espaço, uma distância percorrida também maior do que zero. E aí esse movimento vai ser positivo, ou seja, vai ser progressivo. Certo? E aí, quando eu tenho uma subida e a pessoa está indo no sentido contrário, ela está descendo, esse movimento vai ser retrógrado. Por que a gente vai chamar de retrógrado? Porque a velocidade vai ser menor do que zero. E porque o espaço percorrido, a distância percorrida, também vai ser menor do que zero. E aí, esse movimento vai ser negativo. Então, se eu estou descendo, se eu estou indo contra o sentido, então o sentido está indo para a direita, eu estou indo para a esquerda, eu vou ter velocidade menor que zero, variação de espaço menor do que zero, e logicamente esse movimento passa a se chamar de retrógrado, o que dá para ele um sinal negativo, beleza? Tranquilo, progressivo e retrógrado, acho que deu para entender direitinho, porque agora progressivo e retrógrado vão se relacionar com acelerado e com retardado. Qual a diferença desses dois agora então, prof? Acelerado é aquele tipo de movimento que eu tenho uma velocidade que está aumentando. Então eu comecei lá com 80 metros por segundo e estou terminando com 120 metros por segundo. Certo? Então se eu tenho a velocidade aumentando, eu vou ter isso aqui. Certo? Entretanto, eu vou ter dois tipos. Aquele que está indo a favor do sentido e aquele que está indo contra o sentido. A velocidade está aumentando nos dois casos, mas um está indo a favor do sentido e o outro está indo contra o sentido. Certo? Se o meu carinha está aumentando a velocidade e ele está indo a favor do sentido, vai ser acelerado e progressivo, certo? Se está aumentando a minha velocidade, mas o meu carro está indo contra o sentido, eu vou ter um movimento acelerado e retrógrado, certo? Então, acelerado, a minha velocidade aumenta. Aí, eu tenho quando a minha velocidade diminui. Então, começou em 120 e agora está terminando em 80. Quando a minha velocidade está diminuindo, eu vou chamar esse movimento de movimento retardado. Quando eu tenho uma diminuição dessa velocidade, eu dou esse nome de retardado. Entretanto, também temos dois tipos. Quais são esses dois tipos de retardado? Quando o meu carrinho está indo a favor do sentido, vai ser retardado progressivo, certo? Quando o meu carrinho está com a velocidade diminuindo e ele está indo contra o sentido,
eu vou ter um movimento retardado retrógrado. Então esses vão ser os 4 tipos de movimento principal: progressivo, retrógrado, acelerado e retardado. Dentro do acelerado eu tenho acelerado progressivo e acelerado retrógrado, e dentro do retardado eu tenho retardado progressivo e retardado retrógrado. Acelerado e retardado está relacionado à variação da velocidade. Progressivo e retrógrado está relacionado à ida a favor do sentido ou contra o sentido. Beleza? É bastante conceitual isso, não tem nenhuma conta nesse momento. Por quê? Porque a conta a gente já aprendeu na semana passada, onde a gente calcula a velocidade e onde a gente calcula a aceleração. E mais pra frente a gente vai relacionar tudo isso para fazer a fórmula dos movimentos progressivos, dos movimentos retrógrados, acelerados e retardados. Mas isso é mais pra frente. Fica tranquilo que isso a gente ainda vai ter mais tempo para aprender. Hoje o que eu preciso que vocês terminem essa aula entendendo é o quê? Quais são esses 4 tipos de movimento e o que varia em cada um deles, certo? Então todo movimento ele vai ser progressivo ou retrógrado e ele vai ser ou acelerado ou retardado, certo? Então, progressivo, só retomando mais uma vez, a favor do sentido. Retrógrado, contra o sentido. Acelerado, a minha velocidade aumenta. Retardado, a minha velocidade diminui ao longo do trajeto, ao longo do percurso. Show de bola? Então hoje a aula ela era mais curtinha, ela é mais breve, mas para que a gente consiga entender e assimilar bem essa parte e sair daqui hoje sabendo o que são cada um desses 4 tipos de movimento e o que varia em cada um deles. Então crie isso aqui no seu caderno. Eu não desenho muito bem, mas copie esses desenhos, estruture isso no seu caderno porque fica muito mais fácil de entender se você criar todo esse conceito e todo esse desenho aqui para cada um dos tipos de movimento, você nunca mais vai esquecer. Então essa é a atividade de hoje para vocês, colocar isso aqui no papel para que vocês consigam assimilar melhor, beleza? Amanhã a gente se encontra no nosso momento ao vivo, a gente tira dúvidas sobre esses movimentos, conversa um pouquinho mais sobre o que diferencia cada um deles, para que não fique nenhuma dúvida, para que a gente consiga ir avançando no nosso conteúdo. Tenham um excelente restante de dia, espero vocês amanhã, tô com muita saudade, um grande abraço, um beijo e se cuidem!